Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Sou o pastor e professor Cícero Carvalho. Quero trazer aqui mais uma reflexão para as nossas vidas. No final deste vídeo também faremos uma breve oração, agradecendo a Deus pela sua palavra, pelo dia que Ele nos concede, tá bom? Eu não iria gravar esse vídeo, mas Deus colocou no meu coração, através do seu Espírito, um texto bíblico que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos na cidade de Tessalônica. Está escrito assim, ó: Irmãos, exorto, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Esse texto, irmãos, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele é uma sequência, ele está dentro da perícope, né? Está dentro do texto, do contexto do capítulo 4, onde o apóstolo Paulo ele exorta sobre a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. No capítulo 4, versículo 16 e 17 é muito conhecido por todos, né? Por pós-tribulacionista, por pré-tribulacionista, o texto que fala sobre arrebatamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. No capítulo 5 ele começa a falar que nós somos do dia, por isso quem é do dia se comporta como quem é do dia, né? E não se embebeda, não vive em ociosidade, em bebedeiras e tantas outras coisas. Então o apóstolo Paulo vai trazendo conselhos e exortações no capítulo 5. Ele fala também que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. E assim ele vai falando sobre nós nos edificarmos uns aos outros. Importante palavra de Paulo, finalizando a carta aos Tessalonicenses, primeira carta, né? A segunda carta é um complemento da primeira carta. Nós não vamos entrar nessas questões, porque o interessante aqui e o objetivo é fazer uma reflexão. Agora, quando chega aqui a partir do versículo 10 em diante, 12, 14, que for o que nós lemos agora, o apóstolo Paulo ele coloca aqui, ó, pessoas ociosas, algumas versões vai estar preguiçosos, desanimados e fracos. Ó, ociosos, desanimados e fracos. Então, exorto vocês, apóstolo Paulo escrevendo, eu exorto a vocês que advirtam os ociosos. Essas três qualidades, ou três tipos de pessoas, nós encontramos muito hoje na igreja. Pessoas ociosas. Outras versões você vai encontrar preguiçosas. E essa ociosidade, o que é estar ocioso? É não ter o que fazer. Uma pessoa que não tem um objetivo, por exemplo, uma pessoa que fica parada em casa só no celular e não faz coisas ou tarefas, atividade doméstica, é um filho ocioso, é uma mulher, um homem ocioso. E aplicando isso aqui, é claro que na época de Paulo não tinha tecnologia, não tinha celular, mas tinha pessoas que estavam ociosas espiritualmente, tá? Preguiçosos, preguiça espiritual. E eu costumo falar muito sobre isso aqui, nas minhas mensagens, nas pregações, em conselhos na igreja, que o crente ele tem que ler a Bíblia, o crente ele tem que se preparar na palavra de Deus, ele tem que buscar na oração, buscar. Então, a gente com preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ler livros, preguiça de buscar a Deus, tá? E fica na ociosidade. Tem gente que deixa de ir para um culto de adoração, pessoas que deixam de ir para um culto de louvor a Deus, para ficar em casa, assistindo novela, assistindo filme, assistindo Netflix, assistindo outras coisas. Está perdendo tempo, o tempo passando. Esse contexto aqui está dentro da volta de Jesus. É um alerta que o apóstolo Paulo faz, dizendo o seguinte, ó: advirtam os ociosos. Advirtam. Então, assim, a advertência ela vai sendo dada todos os dias, todos os cultos, através de várias maneiras, Deus vai falando, e nós não vamos atentando para essas coisas, tá? Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz aqui, advirtam os ociosos. Quantas pessoas ociosas nós temos no ministério, na igreja? Pessoas que não querem mais estudar, não querem conhecer mais sobre Deus, não querem estudar teologia, não querem se preparar, obreiros que não querem preparar na sua vida. Então Deus está dizendo assim, ó,
Vocês estão sendo advertidos, deixe a ociosidade. Outra coisa, desanimados, pessoas desanimadas, estamos aqui para fortalecer, para confortar, vai dar certo. E o período que eles estavam vivendo aqui era de perseguição, de tribulação, ferrenha, a ponto de serem presos, suas vidas virem a cabo, mas eles não desistiam. E as pessoas iam desanimando por causa disso. E hoje nós não, no Brasil nós não temos isso, esse tipo de perseguição. Mas é claro que tem pessoas que ficam desanimadas por outras coisas, né? Pela vida, pelas dívidas, por problemas conjugais, emocionais, com filhos. Mas eu quero te dizer que há uma esperança, que Deus venha te animar, te fortalecer. E você venha entender que o Evangelho é isso, ela luta, são às vezes tribulações, provas, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, tá? E auxiliem os fracos. Então, se você se sente fraco, você precisa estar junto de pessoas fortes, caminhar com sábios, caminhar com pessoas que te aconselham, caminhar com pessoas que venham te fortalecer. Agora, em casa, não dá. Sem ficar sem fazer nada, não congregar, não ficar próximo de pessoas que vão te deixar para cima, te fortalecer, tá? E então nós estamos aqui para ter paciência com os fracos. Nós temos paciência, né? E espero também que, se você conhece alguém assim, infelizmente é dessa forma, mas nós temos que, segundo a Bíblia, fortalecer os fracos e ser paciente, né, para com essas pessoas. E se você é de uma dessas classes de pessoas, quero te incentivar a você estar buscando, tirando forças, se levantando, né, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo os seus problemas, os seus erros e tomar uma decisão. Agora, ficar assim, caído, debruçado, desanimado, não dá. Você precisa tomar uma decisão. Como o pródigo, filho esbanjador, que acabou com tudo, mas uma hora ele, na sua consciência, ele disse: eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do pai. E ele disse assim: meu pai tem tudo, os trabalhadores dele têm tudo, e eu aqui vou morrer de fome? Não, então reconheça a sua posição em Cristo, em Deus, e Deus dará vitória em nome de Jesus. Minha oração é que Deus ele venha te abençoar grandemente, você venha entender esse propósito, que o propósito de Deus para a tua vida são de promessas abundantes. Não caia na ociosidade, não desanime, e se vier o desânimo, estamos aqui para ajudar, para fortalecer, que Deus em Cristo venha te levantar em nome de Jesus. Pai, essa é a nossa oração. Nós louvamos a Ti porque a Tua palavra é fiel e falou conosco nesta oportunidade. Abençoa, Senhor, as pessoas que nos ouvem, a sua casa, a sua família, o seu ministério, e levanta, Senhor, essa pessoa, se ela está caída, se ela está desanimada, se ela se sente fraca, mas em nome de Jesus, a Tua palavra é viva e eficaz. Abençoa grandemente em nome de Jesus. Se essa palavra fez sentido, curta, compartilha, inscreva-se no canal, se for em outra rede social, nos siga para mais conteúdo como esse. Deus te abençoe, em nome de Jesus.